Ser pioneiro na aplicação de uma pena inédita é um tipo de proeza. Significa que a maldade cometida foi tão grande, tão abominável, que um castigo, até então não utilizado por ser duro demais, mereceu uma estreia. Katherine Knight sentiu o desprazer de ser a precursora de um caso dessa estirpe na Austrália. Ela foi a primeira mulher a ser condenada à prisão perpétua sem opção de liberdade condicional no país. Essa mulher, como você irá ver, entrou num rol de criminosos comprovadamente mórbidos. Sua condenação, ao que tudo indica, aparenta ser justa, mas é você que irá julgar isso no fim do vídeo. A história dela envolve assassinato, canibalismo, decapitação e muito, mas muito mais. A partir de agora, você irá conhecer todas as minúcias do crime bárbaro cometido por Katherine Knight. Isso, é claro, se você tiver estômago para aguentar. O conteúdo que iremos trazer é forte, do tipo que embrulha o estômago. Mas antes, deixe o seu like e ative o sino de notificações. Eu sou Boco. Você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Katherine Mary Knight nasceu em 1955 na cidade de Tenterfield, extremo leste da Austrália. Sua infância foi um tanto quanto desequilibrada. Mudou de casa algumas vezes por conta de sua mãe, teve alguns padrastos e entrou no meio de um burburinho quando descobriu um caso de sua mãe com um amigo da família. Ela ouvia muitos relatos de abuso sexual vindos da própria mãe. O padrasto era bastante agressivo. Forçava a mulher a fazer sexo quando ela não desejava, e parece que esse não era o único caso da família. Knight mesmo assumiu ter sido molestada por diferentes parentes. Tinha uma idolatria grande por um de seus tios que a deixou de maneira abrupta, se suicidando em 1969. Katherine ainda alega sentir sua presença fantasmagórica nos dias de hoje. Sua adolescência ficou marcada por sua valentia. Enfrentava sem medo qualquer fanfarrão que se julgava mais forte que os outros. Já, inclusive, levou uma arma para o colégio a fim de ameaçar seus possíveis agressores. Depois desse período, encontrou um emprego em um matadouro da região. Entrou como ajudante de limpeza, se tornou cortadora de pequenas carnes, mas logo foi promovida a desossadora. Segundo os mais próximos, achava o emprego maravilhoso. Foi nesta época que desenvolveu uma estranha mania. Pendurava as facas em cima da cama. Alegava que a qualquer momento poderia ser útil. Katherine vivia sua vida tranquilamente, ou nem tanto assim, até encontrar David Stanford Kellett. Se apaixonou, namorou e casou. Seu marido, no entanto, recebeu um recado muito estranho da sogra. Ela lhe disse para se manter tranquilo, sempre calmo na tratativa da nova esposa, porque senão ele iria sofrer nas mãos de Katherine. E foi isso que aconteceu. O conselho parece ter sido válido. A mulher o agrediu já na noite de núpcias. Ela não estava satisfeita com a quantidade de sexo que haviam praticado. Quando David adormeceu, ela tentou o estrangular. Esse foi somente o início. Certo dia, após se atrasar um pouco para chegar em casa, ele recebeu um golpe de frigideira na cabeça. Ao mesmo tempo, todas as suas roupas já ardiam em chamas. Teve um traumatismo leve na cabeça, mas não prestou queixa. Logo depois tiveram uma filha. Katherine se mostrou agressiva com a primogênita assim que ela nasceu. Foi diagnosticada com depressão pós-parto e internada, o que parece não ter funcionado. Ao sair do hospital, abandonou sua filha numa linha de trem e ameaçou a população com um machado em mãos. Não muito tempo depois, ela ainda cortou o rosto de uma mulher e, pouco mais à frente, fez uma pessoa de refém. Depois disso, foi presa mais uma vez, o que não mudou em nada o seu comportamento. Ao sair uma vez mais do xadrez, Katherine abandonou David,
que por motivo desconhecido tinha decidido continuar com ela, mesmo depois dos ataques. Logo após, voltou a trabalhar como cortadora de carnes, porém sofreu um acidente e se aposentou. Por conta disso, ainda ganhou uma casa do governo. Nesse período, conheceu David Saunders, um homem que trabalhava com mineração. Mais uma vez, juntou seus trapos aos dele e, da mesma maneira, mostrou seu lado mais visceral. Matou o cachorro dele apenas para mostrar o que aconteceria caso ele viesse a ter um caso. O expulsou com violência de casa por algumas vezes, logo pedindo sua volta. No caso mais sério entre os dois, feriu a cabeça dele com um ferro e enfiou 2 tesouras em sua barriga. Para dar um grande finale neste relacionamento, ainda cortou todas as suas roupas. Saunders pediu dispensa do serviço e sumiu do mapa. Se escondeu e só voltou para resgatar sua filha. Ela tinha aberto uma ordem de justiça contra ele, afirmava ter sido violentada por David. Como consequência, ele fez questão de não a beirar nunca mais. John Chillingworth foi a próxima vítima do estranho amor de Catherine. Entretanto, não há registros de violência entre os dois, pelo menos nada que tenha ido à justiça. Eles ficaram juntos por 3 anos, haviam se conhecido no matadouro, tiveram um filho juntos. Só se separaram quando John descobriu que havia outro John na história. Catherine estava se relacionando por baixo dos panos com John Price, o personagem principal dessa história insólita. Como dito agora, eles tiveram um caso antes de juntarem os trapos. Ele era um senhor divorciado que tinha 3 filhos. Enfim, após um breve período de relacionamento, foram morar juntos. John alegadamente sabia do comportamento violento de Catherine, mas mesmo assim foi morar com ela. Segundo relatos, não queria casar de papel passado com ela para não ter que dividir suas posses já conquistadas. Isso fez com que ela montasse uma espécie de cesta com materiais que ele supostamente teria roubado do serviço e mandasse para o chefe dele. Essa peça culminou na demissão de John e também no fim do casamento. Naquele momento, pelo menos. Algum tempo depois, juntaram suas escovas de dente novamente. De acordo com os vizinhos e amigos, as brigas continuaram ferrenhamente. Numa recorrência não desejada por ninguém. Continuaram até o ponto limite, aquele onde vidas são perdidas. A última briga teve como fim a morte de John. E, a gente assegura, essa é a parte mais tranquila para se falar nessa história. Knight, com seu histórico conhecido, resolveu fazer desse relacionamento uma carnificina. E assim o fez, sem pestanejar. Price tinha saído de casa após uma série de brigas, inclusive uma em que ele foi esfaqueado. No entanto, afirmava que precisava voltar ao local, necessitava ver sua família, mas deixou um aviso claro para seus colegas de trabalho. Se não voltasse, Catherine tinha o matado. Isso foi mais uma premonição do que propriamente um aviso. Ele foi para casa, os dois transaram e ele dormiu. Foi acordado um tempo depois, sendo esfaqueado. Tentou fugir, correu pela casa, quase chegou a sair pela porta da frente, mas Catherine conseguiu ser mais efetiva. O trouxe para dentro novamente. Enquanto isso acontecia, ele ainda era esfaqueado. Ao todo, seu corpo foi vítima de 37 facadas. Nesse momento, o assassinato já tomava contornos de crueldade inéditos. Lembra-se que nós falamos que ela trabalhava num matadouro retirando ossos? Então, ela usou toda a sua experiência em John. Deixando um pouco a literalidade de lado, ela fez picadinho de seu marido. Primeiramente, tirou a pele dele, realmente como se estivesse lidando com um pedaço de carne qualquer. Nesse período, ainda decapitou John, tirou sua cabeça sem pele. E o que vem em seguida consegue ser bem mais perturbador que tudo isso. Esteja preparado para escutar. Após todo esse massacre, ela decidiu colocar a cabeça de John dentro de uma panela com água fervente. Para o acompanhamento canibal, cortou alguns vegetais também. Enquanto a cabeça cozinhava, Catherine cortou pedaços das nádegas dele para fazer um assado no forno do fogão. Vale lembrar que os filhos não estavam lá. Ela os tinha deixado com um parente. Então o banquete era somente para o seu próprio prazer. Enfim, o ponto de cozimento chegou. Então, decidiu se servir. Colocou alguns pratos na mesa num tipo de representação da família inteira.
Inclusive deixou recados cheios de maldade para os pimpolhos de John. Apesar de não ser confirmado, tudo indica que ela tentou provar a comida que havia feito, aquela com a carne de John. Entretanto, parece não ter ficado muito satisfeita, tanto que parte das nádegas estavam jogadas no quintal da casa junto aos cachorros. Knight, após tudo isso, tomou uma grande quantidade de remédios, mas não morreu. No outro dia, a falta de John foi sentida. Então as autoridades decidiram ir à casa deles. Encontraram de início a pele de John presa num gancho perto da porta frontal. Logo em seguida, encontraram os restos dele e o corpo desfalecido de Catherine. A levaram para o hospital mais próximo. Conseguiram fazer com que sua saúde fosse recuperada. Ao acordar, ela alegou não se lembrar de nada que havia acontecido. No julgamento, alegou-se que ela teria síndrome de borderline, uma doença psicológica que a deixaria completamente instável e impulsiva, mas os psiquiatras atestaram perfeitas condições mentais e diziam que uma coisa não anularia a outra e que o transtorno pouco tinha a ver com a barbárie cometida. A gente falou, mas é bom reiterar. Seu crime foi considerado tão forte, tão além dos limites, que sua condenação foi inédita, a prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ou seja, atrás do chilindró para todo sempre. Ela nunca demonstrou remorso. Catherine foi presa há um bom tempo e é bem respeitada na cadeia. É chamada carinhosamente, de maneira irônica, como Nana. É uma conciliadora do local, um tipo de juíza de causa. Uma imagem totalmente contrária àquela que demonstrou do lado de fora da cadeia. Agora que você sabe a história, acha que a pena recebida por ela é justa? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.